Olá, somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante que analisa os resultados financeiros de uma gigante da tecnologia, a TSMC. E o que isso tudo nos diz sobre o avanço, talvez imparável, da inteligência artificial. Exato. O tema é quente, né? Porque estamos falando da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, basicamente a maior fabricante terceirizada de chips do mundo. E os resultados deles foram uau! Exatamente, uau, recordes. E parece que é um reflexo bem direto dessa demanda enorme por IA. Então, nossa missão aqui é tentar destrinchar um pouco essas informações, sabe? Entender as implicações mais a fundo e conectar com o cenário global. Que tá bem complexo, né? Muito. Então, ok, vamos analisar isso. A notícia principal que a CarbonFi compilou pra gente é essa. TSMC reportou um lucro líquido recorde. Isso no terceiro trimestre de 2025. E é bom lembrar, né, para quem talvez não acompanha tão de perto, a TSMC é a fábrica por trás de muitos dos chips mais avançados, mesmo que o nome na caixa seja outro, tipo Apple, Nvidia. Perfeito. E quando a gente fala em recorde, os números são, assim, de cair o queixo. Foi um salto de quase 40% no lucro líquido. Isso comparando com o mesmo período do ano anterior, tá? 40%. É muita coisa. Muita coisa. E não só superou, assim, pulverizou as previsões dos analistas financeiros. E o mercado está interpretando isso como uma das provas mais fortes de que a corrida pela IA não é só promessa futura, sabe? Não é hype. Não é hype. É uma força econômica gigantesca acontecendo agora. Os investimentos são monumentais. E para entender essa dimensão toda, é fundamental saber o papel da TSMC, né? Eles não são só mais um fabricante. De jeito nenhum. Eles produzem os chips mais sofisticados, aqueles com as tecnologias de processo mais avançadas, de poucos nanômetros. A gente está falando das GPUs da NVIDIA, que são o cérebro do treinamento de IA generativa, dos grandes modelos de linguagem. E também os processadores da Apple, né? Que vão nos iPhones, iPads, Macs. Exatamente. E por causa dessa posição única, a performance da TSMC vira meio que um termômetro da indústria de tecnologia. Ótimo termo, termômetro. Se eles vão bem, especialmente nesses chips de ponta, é porque a demanda por inovação está lá em cima. E essa posição de termômetro é a chave. Olhar para a TSMC vai muito além de analisar o balanço de uma empresa só, né? Por maior que ela seja. O que é fascinante aqui é a origem desse lucro recorde. De onde está vindo esse dinheiro todo? Certo. E está vindo explicitamente dessa demanda, assim, voraz, por chips para inteligência artificial e computação de alto desempenho, HPC. IA e HPC. Isso. Quando uma empresa desse tamanho, que é a base da cadeia toda, mostra um crescimento tão explosivo vindo desses setores, fica difícil dizer que IA é só modinha. Fica quase impossível, né? Pois é, a gente está vendo a materialização física em silício de uma mega tendência que está mudando tudo. Não é só software, é infraestrutura sendo construída e custa bilhões. Exato. E essa ideia de mega tendência não é só impressão nossa. Os dados reforçam isso. A fonte que a gente analisou aponta que este foi o sexto trimestre consecutivo que a TSMC teve crescimento de lucro de 2 dígitos. 6 trimestres. Isso é consistência. É muita consistência. Mostra uma força de demanda que vai além de uma flutuaçãozinha de curto prazo. É um padrão bem claro. E o mercado financeiro, claro, tá vendo isso. Com certeza. As ações da TSMC lá na Bolsa de Taiwan atingiram máximas históricas recentemente. Se a gente olhar o acumulado de 2025, a valorização já está perto dos 40%. 40% de valorização no ano. É. E não é só o lucro. A receita também deu um salto enorme. Cresceu uns 30% no mesmo período. Ou seja, a empresa está vendendo muito mais e ainda conseguindo manter ou até aumentar as margens, mesmo com custos subindo, P&D, fábricas novas. O que é bem difícil de fazer. Muito. E tem uma citação do CEO da TSMC, o C.C. Wei, que resume bem o momento, né? Ele disse para analistas algo como:
Nossa convicção na mega tendência da IA está se fortalecendo. Vindo do líder da empresa que está no olho do furacão dessa demanda, isso tem um peso enorme. Gigante. Sinaliza que a estratégia dele está toda voltada para aproveitar essa onda. Mas aí eu penso, essa dependência tão grande da IA, será que não cria também uma vulnerabilidade? E se o ritmo desacelerar? É uma pergunta muito pertinente. Essa declaração do CEO mostra, sim, um alinhamento total com a IA. E, claro, sempre existe um risco quando você concentra a receita numa tendência só, por mais forte que pareça. Certo. Só que a natureza da IA hoje, especialmente a generativa, os modelos grandes, sugere que a demanda por poder computacional ainda está longe de um platô, sabe? Os modelos ficam maiores, mais complexos, exigem mais e mais chips avançados para treinar, para rodar. Para inferência também, né? Exato, para inferência. E a IA está entrando em tantas áreas diferentes, carro autônomo, descoberta de remédios, finanças, entretenimento, que a demanda acaba vindo de muitas fontes, mesmo que o gargalo tecnológico ainda seja o chip de ponta da TSMC. Entendi. Então a diversidade de aplicações ajuda a mitigar um pouco. Ajuda. Por isso, o sucesso da TSMC nessa escala não é só sobre uma empresa. É um sinal claro. IA e HPC viraram os motores principais de inovação e investimento em todo o ecossistema de tecnologia. Faz todo sentido. Mas essa história de sucesso incrível acontece num cenário global bem turbulento, né? O próprio material da Carbon Fi que a gente está usando destaca isso. A TSMC não ignora as tensões geopolíticas. De jeito nenhum, eles mencionam isso nos relatórios. E isso adiciona uma camada de complexidade, assim, enorme, não acha? Enorme. E um movimento que chama a atenção nesse contexto é justamente essa expansão da TSMC para fora de Taiwan. Sim, os investimentos bilionários, as fábricas novas no Arizona, nos Estados Unidos. Gigantescas. E planos para outros lugares também. Exato. E parece meio contraditório, né? Ao mesmo tempo que eles celebram lucros recordes baseados na eficiência lá em Taiwan. Eles gastam fortunas para construir capacidade em outros lugares onde talvez seja mais caro e menos eficiente, pelo menos no começo. Contraditório talvez não seja a palavra exata, mas reflete bem a complexidade e as pressões que eles enfrentam. E vale a pena detalhar esses desafios geopolíticos. Por favor. Primeiro, como você falou, tem a incerteza sobre tarifas, restrições comerciais, principalmente dos Estados Unidos. Isso pode afetar custos, a cadeia toda. Segundo, tem uma pressão política clara de Washington, principalmente, mas não só. Para quê? Para a TSMC diversificar a produção mais avançada. Tirar um pouco de Taiwan. Exatamente, porque essa concentração quase total da fabricação de ponta em Taiwan é vista como um risco estratégico global imenso, principalmente por causa da situação política da ilha com a China, que limitam vender os chips de IA mais potentes para a China. O que é um mercado importante também, né? Pelo menos para chips menos avançados. Sim. Então ela tem que fazer um malabarismo. Não pode alienar o mercado chinês, mas também não pode alienar o governo americano e os aliados, que são clientes cruciais e controlam tecnologias essenciais. É uma corda bamba geopolítica e comercial, assim, de altíssima tensão. E aqui é onde fica bem interessante, porque a gente tem essa dicotomia muito clara na mesa. De um lado, uma demanda por IA que parece não ter fim, puxando resultados financeiros históricos. Nunca vistos antes. E do outro lado, um ambiente geopolítico que parece uma panela de pressão. Tarifa, exigência para diversificar, restrição de exportação e o risco sempre ali, né? De um conflito em Taiwan. Sempre prevente. E a conclusão que parece sair dessa análise é que, por enquanto pelo menos, a força bruta da demanda por IA está conseguindo, sei lá, se sobrepor a esses problemas, mas até quando? Essa é a pergunta de $1 trilhão, literalmente, considerando o valor desse mercado. A TSMC está fazendo um malabarismo constante, é isso mesmo. Para satisfazer essa demanda insaciável, você usou o termo perfeito, de clientes como Nvidia, Apple, AMD. Que são gigantes também. Gigantes.
Ela precisa maximizar a eficiência, velocidade e escala. E nisso, as fábricas de Taiwan são imbatíveis hoje. Décadas de investimento, know-how concentrado, produzir esses chips na escala necessária, com essa complexidade toda, só eles conseguem fazer assim hoje. É uma arte, quase. Quase isso. Mas, por outro lado, tem a estratégia, a gestão de risco. E aí entra a diversificação geográfica, construir nos Estados Unidos, Japão, talvez Alemanha, é para mitigar o risco catastrófico de uma parada em Taiwan. Mas custa caro. Caríssimo. Dezenas de bilhões de dólares por fábrica. E enfrenta desafios de mão de obra, custo operacional maior, leva anos para chegar na mesma eficiência de Taiwan. Então existe um trade-off bem claro aí. Eficiência econômica de curto prazo versus resiliência geopolítica de longo prazo. Um equilíbrio delicado. Muito. E se a gente conecta isso com um quadro geral, a importância da TSMC para a economia global é, assim, difícil até de colocar em palavras. Eles são um alicerce de boa parte da inovação tecnológica do mundo. É verdade. Pensa em tudo que depende de chip avançado. Não só IA e smartphone, rede 5G, data center, equipamento médico, sistema de defesa, carro elétrico. Tudo. Assustador pensar nisso. E levanta uma questão importante, né? Talvez meio desconfortável, sobre a fragilidade que essa concentração toda criou. Por muito tempo, essa especialização funcionou super bem. Impulsionou a lei de Moore, barateou a tecnologia. Sim, foi ótimo para isso. Mas agora, com a geopolítica pegando fogo, a gente percebe o quanto o mundo ficou dependente de uma empresa numa ilha. A resiliência da cadeia de suprimentos de tecnologia está sendo testada como nunca. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, o que esse momento da TSMC significa, afinal? Por um lado, esses resultados recordes, que vieram dos dados da Carbon Phi, são uma validação assim incontestável da força da revolução da IA. E talvez mais importante, da persistência dela. Deixou de ser conceito, né? Exato. Virou um motor econômico real, tangível, que demanda uma infraestrutura física caríssima e complexa. Com certeza. Mas, por outro lado, essa mesma história de sucesso joga luz nas rachaduras do sistema. A geopolítica e a tecnologia de ponta estão cada vez mais misturadas. E essa dependência de poucos atores, em lugares sensíveis, cria vulnerabilidades enormes. que afetam todo mundo, não só as empresas de tech, mas a economia global. A TSMC está bem no centro desse nó. Inovação exponencial de um lado, risco geopolítico crescente do outro. Perfeita colocação. E talvez, para a gente fechar, fique uma provocação para quem está ouvindo refletir, né? Algo que vai além dos números do trimestre. Considerando essa dependência quase total que o mundo criou com um punhado de fabricantes de ponta, especialmente a TSMC, e onde eles estão? Em Taiwan, principalmente. Principalmente. Quais seriam as consequências reais de uma disrupção séria ali? Não só econômicas, mas sociais, estratégicas, o efeito cascata e como essa corrida sem fim por mais poder computacional para a IA, que exige chips sempre no limite do possível, como isso bate de frente com os riscos cada vez mais claros dessa concentração. A inovação pede uma coisa e a segurança global talvez peça outra. Não tem resposta fácil para isso, mas a trajetória da TSMC obriga a gente a encarar essa tensão. É sobre o futuro da tecnologia e da globalização. Uma tensão que, sem dúvida, vai continuar moldando o nosso mundo nos próximos anos. E com essa reflexão a gente encerra essa análise focada na TSMC, IA e geopolítica. E para quem quiser mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, que são temas centrais aqui na Carbon Business School, é só seguir para se manter sempre atualizado.